Então vamos que vamos aí, continuando com o nosso curso de Sociologia, tudo nosso, nada deles, é nós contra o corona, vai dar tudo certo, não é, gente? A gente tá isolado, tá disciplinado, obedecendo a cartilha, obedecendo ao que diz a OMS, vamos em frente, se a gente seguir disciplinadamente nós vamos vencer o corona, eu não tenho dúvida disso. Na aula de hoje nós vamos tratar de duas questões importantes, trataremos de Estado e governo. Estado e governo. Vejam vocês, gente. Pensa num carro. Essa eu acho que é uma analogia bacana da gente pensar. Você dirige o carro. Outra pessoa pode dirigir o carro. Uma terceira também pode dirigir o mesmo carro. Portanto, trata-se do mesmo carro, mas quem dirige esse carro muda. Da mesma forma, a gente vai pensar o Estado e o governo. O Estado é o equivalente ao carro. O Estado tem caráter permanente. Ele permanece, ainda que ele mude, enfim, né, com as devidas adaptações do tempo histórico, é o Estado. Já quem o governa, já quem o pilota, o equivalente ao motorista do carro, esse sim muda, é o mesmo Estado. O Estado, portanto, tem caráter permanente, mas quem dirige esse carro, quem governa esse Estado, muda, e muda a partir de eleições, assunto que nós trataremos na outra aula. Bom, então vejam vocês, gente, esse Estado vai ser governado, é o motorista que dirige o carro. Há duas formas de governo. O governo, vale lembrar então de novo, o Estado tem caráter permanente, o governo tem caráter provisório. Esse Estado moderno, estou discutindo o Estado pós-iluminismo. Esse Estado, ele pode ser governado de duas formas. O Estado ele pode ser governado através de monarquia, é uma das formas de governo, ou esse Estado pode ser governado através da república. Portanto, são duas formas de governo que a gente vai estudar, uma chamada monarquia e a outra chamada república. Vamos começar então estudando a monarquia. Como o próprio nome diz, mono, arquia, poder. Na monarquia eu tenho o poder de um. O Estado é conduzido por uma pessoa que tem poderes vitalícios. Portanto, há nesse modelo uma forte centralização do poder político. É claro que o modelo monarquia que nós estamos examinando, gente, não é o modelo absolutista, mas sim é o modelo como eu digo, pós-iluminismo, Revolução Francesa, é um modelo baseado no Estado moderno. O Estado moderno possui a chamada monarquia constitucional, é dessa que nós vamos tratar. A monarquia constitucional é aquela que existe e é regida também por uma lei maior de nome Constituição. Portanto, os poderes do rei são limitados pela Constituição, que é a lei maior de um Estado. Então vejam vocês, gente, na monarquia constitucional eu tenho dois modelos. Na monarquia constitucional eu tenho o modelo centralista e eu tenho o modelo parlamentarista. Para nós entendermos isso, vamos agora, antes de entrar nessa discussão, atenção, entender dois cargos, duas chefias que existem no Estado moderno. Uma nós chamamos de chefia de Estado e a outra nós chamamos de chefia de governo. Para fins de ensino médio, basta que a gente pense o seguinte: a chefia de governo é o cara que manda, é o cara que tem o poder da caneta. A chefia de Estado será regida por um cara que exerce muito mais um papel de representação diplomática. É um cara que, se tem o poder, é um poder muito pontual, uma ou outra coisa. Há países, por exemplo, em que o chefe de Estado, ele cuida das forças armadas, cuida das fronteiras, enfim. O poder mesmo tá com o chefe de governo. O chefe de Estado, ele ou não tem poder, exerce só uma função de representação, ou tem um ou outro poderzinho, além da questão da representação. Reparem então que são duas chefias, dois cargos, duas investiduras. Há situações em que a chefia de Estado e a chefia de governo estão presentes na mesma pessoa. Há situações
em que a chefia de Estado está com um e a chefia de governo está com outro. Então vejam só, voltamos agora para a monarquia constitucional. Nós estamos discutindo a monarquia constitucional dizendo que ela é de dois tipos. Há a monarquia constitucional centralista. Na monarquia constitucional centralista, a chefia de Estado e a chefia de governo estão concentradas, centralizadas na mesma pessoa, na figura do rei. O rei, portanto, é o chefe de Estado, o chefe de governo. O rei reina e governa. Há uma outra monarquia constitucional, mas agora parlamentarista. Na monarquia constitucional parlamentarista, o chefe de Estado é o rei e o chefe de governo não é o rei, é uma outra pessoa eleita pelo parlamento que vai exercer a chefia de governo. Em geral, esse cara é chamado de primeiro-ministro. Vamos ao Reino Unido, vemos lá uma monarquia parlamentarista, a rainha Elizabeth é a chefe de Estado e o primeiro-ministro, que vai mudando eleição após eleição, é o chefe de governo. Bom, são duas formas de governo, vimos a monarquia, vamos agora entender a república, como o próprio nome diz, res pública, coisa pública, substância do povo. Ou seja, eu tenho aí maior participação popular, eu tenho aí o processo eleitoral, eu tenho mandato, eu tenho todas as chefias sendo substituídas, eleição após eleição. Pois bem, há dois tipos de república. Há a república presidencialista. Na república presidencialista, gente, o chefe de Estado e o chefe de governo são a mesma pessoa. Vai pensar em república presidencialista? Exemplo tranquilo é o Brasil. O Brasil tem na figura do presidente da república a soma da chefia de Estado e da chefia de governo. O presidente da república é o chefe de Estado e é o chefe de governo. E temos um outro tipo de república, a chamada república parlamentarista. Na república parlamentarista, a chefia de Estado está com o presidente, que tem aquela discussão que nós fizemos anteriormente. Ele ou não tem poder nenhum, exerce só uma representação mais diplomática, ou tem um ou outro poder, mas eu tenho na figura do chefe de governo, que também é chamado de primeiro-ministro, eu tenho aí então aquele que tem o poder para valer, né? Se for na Alemanha, a Alemanha é uma república parlamentarista, eu tenho na figura da primeira-ministra, hoje Angela Merkel, também chamada de chanceler, é a mesma coisa, e eu tenho lá o presidente, que não tem tanta expressão assim, república presidencialista, chefia de Estado com o presidente, chefia de governo com o primeiro-ministro. Bom, gente, eu queria dizer a vocês também que as formas de governo pensadas no Estado moderno seguem uma tradição iluminista, como eu disse no início da aula, e seguem, sobretudo, a teorização feita por um iluminista chamado Barão de Montesquieu. Barão de Montesquieu escreveu uma obra chamada O Espírito das Leis. E no Espírito das Leis, nesta obra, portanto, Barão de Montesquieu nos dá algumas informações que são importantes que a gente conheça nesse momento. A primeira informação que Barão de Montesquieu nos traz é que o Estado moderno, ele precisa ser regido por uma lei maior, uma lei construída popularmente, mas que seja maior que todos os cidadãos. Todos os cidadãos, portanto, precisam obedecê-la, obedecer esta lei maior, que receberá o nome de Constituição. É o que a gente chama aqui no Brasil de Constituição Federal. Há alguns apelidos para a Constituição, como Magna Legis, a grande lei, Magna Carta, a grande carta, Carta Constitucional, é a Constituição, são nomes que nós usamos para nos referenciarmos a ela. Então vejam só, gente, esta Constituição, ela apresentaria aquilo que Barão de Montesquieu chamou de sistema de tripartição de poderes. De novo, sistema de tripartição de poderes. Qual é a ideia? O Estado moderno, democrático, ele seria regido por três poderes. E esses três poderes seriam independentes e harmônicos entre si. São eles o poder legislativo, e cabe
ao poder legislativo fazer as leis e fiscalizar o poder executivo. O poder executivo, que tem como função maior executar as leis, e o poder judiciário, que tem como função maior julgar a legalidade ou ilegalidade de atos relacionados a essas leis, portanto, julgar as leis. Esses três poderes, então poder legislativo, executivo e judiciário, são poderes com igualdade de importância. A gente pode pensar assim, aqui eu tenho os meus cotovelos e eu tenho, né, os meus cotovelos e a palma da minha mão. Aqui eu tenho nesse cotovelo poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Os três poderes são independentes e harmônicos entre si, segundo o Barão de Montesquieu, funcionando no sistema de freios e contrapesos. O que ele está querendo dizer, gente? Os três poderes são em igualdade de peso, de tamanho, de equilíbrio, são equilibrados. Sempre que um poder tenta se sobrepor aos demais, eu tenho o quê? Eu tenho a presença de um modelo autoritário. Então como é que funciona um Estado democrático de direito? O poder executivo tenta se sobrepor aos demais, sistema de freios e contrapesos. Esses dois vão freá-lo e vão fazer com que esse pese mais, de modo que ele caia e de novo se equilibre. E da mesma forma todos os demais poderes. Uma outra informação, quem é o poder legislativo em geral e no Brasil? No Brasil, o poder legislativo no município é a Câmara Municipal, os vereadores. No Estado é a Assembleia Legislativa do Estado, os deputados estaduais, e na União, no governo federal, é a Câmara dos Deputados, deputados federais, e o Senado da República, senadores. Quem é o poder executivo no Brasil? O poder executivo no Brasil no município é o prefeito municipal, no Estado é o governador do Estado, na União, no governo federal, é o presidente da República. Ou o sistema judiciário, que ele é organizado por juízes, de uma forma geral, com outros atores também, a gente não precisa, para fins de ensino médio, conhecer em detalhes, mas é importante que a gente cite. Dito isso, gente, a título de curiosidade para nós encerrarmos o nosso papo de hoje, tá? A título de curiosidade. Qual é a diferença? Nós tratamos aí de monarquia e tal, num dado momento da aula, né? Qual é a diferença entre monarquia e império? Então vamos tentar pensar esses conceitos através daquilo que nós trabalhamos da aula. Vejam só, eu tenho uma monarquia, só um momento, gente. Eu tenho uma monarquia quando eu tenho um rei que reina o seu território, reina o conjunto territorial já estabelecido. Eu tenho um império quando eu tenho um rei que, além do seu território tradicional, ele ampliou o seu reino para outros povos. Então, o seu povo, mais os povos conquistados, portanto, o seu reino, mais os outros povos, vão constituir o que nós chamamos de império. Vejam, Alexandre Magno era rei da Macedônia, mas num dado momento, Alexandre Magno conquistou a Grécia, portanto ele avançou para além da Macedônia. Ele continua sendo rei da Macedônia, mas é imperador em relação à Grécia, o povo, o reino, um território conquistado, tá? É por isso que a gente também pode dizer que todo imperador é rei, porque ele reina um determinado reino. Claro, todo imperador é rei, mas nem todo rei é imperador, porque se esse rei apenas gere o teu espaço de reino e não conquistou mais em outro povo, ele fica sendo apenas rei. Bom, gente, em linhas gerais, era o que eu tinha para tratar na aula de hoje. Eu gostaria de dizer o seguinte a vocês. Acompanhem as lives que o professor vem fazendo, acompanhem as aulas extras sobre atualidade, sobre grandes temas que o professor vem fazendo. Ele vem postando as coisas nas redes sociais, ele posta também eventualmente no YouTube, e vale muito a pena para a gente ir ampliando o repertório. Quero sempre me colocar à disposição de vocês, quero sempre dizer que eu respondo vocês, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. Normalmente não demora mais que um dia. Se tiver alguma dúvida, me mande. Nós estamos num momento excepcional, emergencial, e é claro que nesses momentos o professor precisa estar à disposição da forma
da forma que dê. Então estarei à disposição através das mídias sociais sempre, gente. Não se acanhem, podem me perguntar. Tá bom, gente? Então era isso. Estou aqui morrendo de saudades de vocês. Beijo no coração. Vamos em frente. Tchau, tchau.